Muito bom dia mais uma vez. Gostaria de começar a minha intervenção com um faux pas. Não cheguei a mencionar aqui a parceria que nós temos com a Economia e Mercados, em representação de Nuno. Portanto, era só para reforçar aqui que este evento aqui é um evento em parceria entre o Ministério da Economia e Planeamento e Economia e Mercados. Muito bom dia novamente. De facto, era necessário percebermos o desempenho nos mais diversos setores da economia, o fiscal, o monetário e o externo, e que impactaram sobremaneira sobre a economia real. Aqui gostaria de reforçar o que já foi dito aqui por Sua Excelência, Sr. Ministro de Estado, as quatro grandes alterações que impulsionaram a economia real. De um lado, o reforço do Estado democrático e de direito, do outro lado, a luta contra a corrupção e a impunidade, que fez melhorar a qualidade da despesa, a reforma do Estado e modernização, que é uma atividade corrente, onde se enquadra também um ambiente de negócios, e, por último, a alteração do paradigma de importação para a produção nacional, que é um processo contínuo, longo, mas necessário. Vamos, então, olhar para aquilo que tem sido o desempenho da nossa economia ao longo dos anos, principalmente a partir de 2017, a partir de 2016 entramos em recessão e conseguimos ver que o setor petrolífero foi o grande motor da recessão, não obstante um crescimento tímido do setor não petrolífero. Mas, no entanto, o setor não petrolífero começou a ganhar dinamismo e foi ele que, não obstante um crescimento negativo de cerca de 12% em 2021, ele conseguiu, com cerca de 6%, contrabalancear e fazer com que possamos ter um crescimento positivo de cerca de 1,2%. Em 2022, nós, com os dados do quarto trimestre do INE, do PIB, sobre o desempenho do PIB, de 2,6% em termos homólogos, crescimento positivo, nós conseguimos perspectivar um crescimento de 3,05% em 2022, portanto, isso são estimativas do Ministério da Economia e Planeamento. É claro que teremos que esperar as contas nacionais que, em princípio, até o final do ano estarão prontas, mas não queremos que estejamos muito fora desta estimativa. Abaixo temos aquilo que tem sido o desempenho dos setores, como conseguimos ver, o setor da agricultura e o setor das pescas têm sido preponderantes nessa alteração do paradigma, e temos também outros setores, como por exemplo a energia e a construção, que foram também preponderantes para a alteração do paradigma. Olhando agora para a inflação, nós tivemos uma dolorosa caminhada, como já foi aqui mencionado pelo governador do Banco Nacional, e em 2021 chegamos até 27%, depois de termos tido uma caminhada descendente ao longo dos anos, até 2019 aproximadamente, e em 2020 e 2021 nós subimos novamente para 27%. Aqui, na tabela que apresentamos, isso demonstra o peso de cada uma das classes de despesa sobre a inflação. E aqui vocês conseguem ver que a alimentação e bebidas, ela tem um peso de mais de 55%. Portanto, todo o esforço no aumento de bens, e principalmente bens alimentares, tem um impacto sobremaneira sobre a inflação. E é assim que, com a introdução da Reserva Estratégica Alimentar e o aumento da produção nacional, nós conseguimos fazer com que a inflação caísse para metade, chegando até 13% e com perspectivas de chegarmos até 11% no ano atual. Olhando agora para as perspectivas económicas, nós não poderíamos ir para as perspectivas económicas nacionais sem antes passarmos para as perspectivas económicas mundiais. Aqui temos 5 principais temas. O primeiro é o crescimento da economia mundial. Será um crescimento moderado para os próximos anos, principalmente impulsionado por algumas tensões geopolíticas ainda existentes.
Por outro lado, a inflação também, por força dessas tensões geopolíticas existentes e que vão, de facto, impactando sobre a cadeia de abastecimento, nós esperamos também ter um contínuo aperto nas taxas de inflação. No comércio, esperamos também, igualmente, alguma interrupção também nas cadeias de abastecimento e, portanto, um crescimento tímido. Mas, no entanto, vemos que as tecnologias de informação são aquelas que, de facto, vão liderar o crescimento da economia mundial, transformando-a num outro patamar. Portanto, introduzindo aqui a inteligência artificial, as tecnologias disruptivas, automação, Internet of Things, portanto, Internet de coisas e etc. E depois, outro tema que tem também liderado a economia mundial é o tema da sustentabilidade, liderado pela economia circular e, portanto, com bens e serviços ambientalmente amigáveis. Vamos então para aquilo que são as perspectivas económicas mundiais, saídas pelo World Economic Outlook. Nós vemos um crescimento de aproximadamente 3%, 3,4% para o ano atual, para 2,8% para o ano atual, isto principalmente liderado pelas economias emergentes e onde as economias da África subsaariana fazem parte, onde as economias da África subsaariana fazem parte. Vemos que as economias avançadas, elas vão vivendo alguns desafios para os próximos anos. Aqui damos nota que o crescimento da África subsaariana tem sido principalmente movido pela Nigéria, que é a maior economia de África. Olhando agora, tendo esta informação, nós estamos este ano a terminar aquilo que são os grandes instrumentos de desenvolvimento de longo e médio prazo da Angola. Por um lado, temos a estratégia de longo prazo, como já foi aqui mencionada, que estará sendo disponibilizada para a consulta pública a partir da próxima semana, onde nós teremos todo o gosto em auscultar o setor privado, a sociedade civil e as organizações internacionais e parceiros de desenvolvimento do Estado, para que possamos melhor calibrar aquilo que são as perspectivas de longo prazo da Angola. Dar aqui nota que a estratégia de longo prazo já deriva de mais de 1000 entrevistas com os mais diversos atores da nossa economia e sociedade, e não só de Luanda, mas também ao longo das províncias. E com isto estaremos construindo a perspectiva de médio prazo, onde os pilares também já foram aqui mencionados: desenvolvimento do capital humano, infraestruturas e diversificação da economia. Mas gostaríamos aqui de mencionar um aspecto extremamente fundamental, é que este Plano de Desenvolvimento Nacional estará trazendo consigo filtros necessários para que possamos melhor medir o impacto, ou seja, fazendo com que as nossas ações sejam medidas por impacto de facto. E aqui os filtros são impacto sobre a juventude, sobre o género, sobre o ambiente e sobre as comunidades vulneráveis. Vamos agora também para outros instrumentos de curto prazo, também já aqui mencionados, como é o Plano Agrão, o Plano Pesca e o Plano Pecuária, que são instrumentos fundamentais para relançar o setor produtivo, quer na produção de grãos, milho, arroz, trigo e soja, quer na produção, e que vai impactar sobre os outros dois planos, o Plano Pecuária e o Plano Pesca, por via da produção ou da indústria de rações. Temos também grandes ambições com o emprego e, portanto, tirando proveito do dividendo demográfico, e isso incorporando nos grandes programas do governo, onde se enquadram o Prodese e o PREI. Vamos então agora para as perspectivas 2023 e 2027, são as perspectivas que nós temos estado a desenhar para poder fundamentar o nosso Plano de Desenvolvimento Nacional, onde se perspectiva um crescimento de aproximadamente 3,6% para o período, portanto, 2023 a 2027. Aqui conseguimos ver, no início, um desempenho positivo do setor petrolífero e depois uma queda a partir de 2025, isto tendo em conta com as reservas provadas. É verdade que pode haver
acontecer que possamos encontrar outras reservas e o cenário possa alterar. Mas até a data, esta é a informação que temos. No gráfico abaixo, nós conseguimos ver a produção petrolífera ao longo dos anos e à direita, no gráfico inferior direito, conseguimos ver a participação ou a contribuição dos setores naquilo que é o desempenho esperado, onde nós vemos que a agricultura e a indústria, uma base, outro fator determinante, tem estado a crescer, ou a perspectiva-se que cresçam acima da média daquilo que se espera para o período.